Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos dar início no módulo 2, tá? No livro 2. Vamos falar um pouco sobre álgebra, a matemática que mistura os números e as letras. A área da matemática que a gente vai ver agora é a parte de expressões, equações, né? A gente já viu alguma coisa o ano passado, vai entrar uma parte nova, né? Polinômios, enfim. É a matemática que generaliza os cálculos, criam as fórmulas. Eu vou estar compartilhando com vocês o comecinho do livro, está na página 100, né, do livro de vocês. Então vamos lá. Na página 100, na realidade, vai estar o... Isso aqui está na página 102, tá? A página 100 vai estar só uma introdução da matéria, né? Então, na página 100, ele vai ter aqui, ó, cálculo algébrico. Ele dá um exemplo aqui sobre LDL, ele mistura as letras, né? Colesterol, tudo. Então, ele mostra mais ou menos onde a gente usa. É um exemplo aqui, mas não é a matéria ainda que fala de pesquisa, por que o colesterol, né? Cuidado que temos com o nível de colesterol no organismo. Só uma introdução da matéria. O importante é a gente vir para cá, né? Para essa parte aqui. Expressões algébricas, fórmulas e equações. Então, ele começa a leitura falando que várias áreas do conhecimento usam isso, né? Então, a fim de auxiliar na resolução de problemas de diversas áreas do conhecimento, podemos usar letras para representar números desconhecidos e, assim, escrevê-los em linguagem matemática. A álgebra é uma parte da matemática que estuda expressões e cálculos envolvendo letras e números. Ela surgiu há muito tempo atrás, né, no povo do Egito, Babilônia, lá por volta de 1800 a.C., e ao decorrer aí dos anos, muitos matemáticos usaram, muitos estudiosos, né, diferentes culturas, povos, usavam aí aquele com ele fala de Viette, François Viette, fala de Isaac Newton, mas teve outros, né? Al-Khwarizmi, Bhaskara, os árabes usavam muito as letras, né, para fazer os cálculos e criar resoluções genéricas de problemas. Então, é uma coisa que é muito utilizada. E aí tem um exemplo aqui. Leia o que Fernando está dizendo. Pensei em um número. Em seguida, adicionei a esse número o triplo de seu sucessor. Depois subtraí um. Então, tem como você escrever essa frase na linguagem matemática. Pensei em um número. Em seguida, adicionei a esse número o triplo, ou seja, o número mais o triplo de x mais 1. Quem é o x mais 1? É o sucessor do x. Porque se eu estou num número, eu quero chegar no número que vem depois dele, é só somar mais um. Né? Se o seu número pensado fosse 8, 8 mais 1 ia dar 9, é o seu sucessor do 8. Então, como ele falou, ó, adicionei a esse número o triplo do seu sucessor. Pegou o número, adicionou, conta de mais, o triplo do sucessor, x mais 1. Depois subtrai 1. Por último, subtrai 1. Então, ó, sucessor do número pensado, x mais 1. Essa é a maneira de você transformar a linguagem portuguesa em linguagem matemática. Observe a expressão algébrica que representa os cálculos realizados por Fernando. Como ele pode ter pensado em qualquer número, vamos indicá-lo por uma letra. No caso, escolheu x. Continuando na próxima página. Simplificando essa expressão, temos, então, o que você vai fazer depois? Nessa expressão, você tem que fazer a distributiva, né? X mais 3 vezes x, 3 vezes 1. 3x mais 3, está aqui. Ele distribuiu o número que estava sendo multiplicado. Subtraiu 1. Chegou nessa expressão aqui que a gente fala que ela está na forma irredutível, né? Você simplificou na forma simplificada. Dizemos que a primeira expressão, né? X mais 3 vezes x mais 1 menos 1,
e a nova expressão 4x mais 1 são equivalentes. Por quê? Porque é a mesma expressão, só que escrita de uma forma reduzida. Considerando que Fernando pensou, por exemplo, no número 6, o resultado obtido será 26. Ah, mas se ele pensar em outro número, vai ser outro resultado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, então ele pensou no 6. Substitui 6 no lugar do x. Expressão, substitui o número pensado, calcula o valor numérico. Então, aqui você tem uma expressão que depende do valor de x para mudar o resultado dela. Toda vez que eu quiser calcular o valor numérico de uma expressão, eu tenho que colocar um número no lugar do x e descobrir o valor numérico para aquele resultado. Então, nesse exemplo, nesse caso, dizemos que 26 é o valor numérico dessa expressão quando x é igual a 6. Se calcularmos o valor numérico na outra aqui, na x mais 3x mais 1, quanto vai dar? Vai dar 6 também, quer ver? Ó? 6 mais 3 vezes 6 mais 1 menos 1. Vai ficar 6 mais 1, 7. 3 vezes 7, 21. 21 mais 6, 27. 27 menos 1, 26. Como as expressões são equivalentes, tanto faz você substituir em uma ou na outra. É óbvio que na simplificada é sempre mais fácil. Você vai fazer menos contas. Okay? Então, o que é expressões? Ó? Expressões algébricas são aquelas em que são usadas números e letras. 8 menos x, 12 menos 6a, não é só x, é qualquer letra. Tal. 5m mais meio n, x ao quadrado mais y à terceira. Tem letra, é chamada de expressão algébrica. Nas expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis, ou parte literal, que são as letrinhas, né? Mas são as variáveis, é o que vai variar de valor. Em uma expressão algébrica, um valor numérico é o resultado que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar os cálculos indicados. Então, aqui nessa expressão, ó, 8 menos x. Quanto vale isso quando x for igual a 2? 8 menos 2 que dá 6. Então, quando x for 2, o resultado, o valor numérico vai ser 6. Aí, quando x for o 10, 8 menos 10 dá menos 2. Então, quando x for 10, o valor numérico vai ser menos 2. Você substitui para calcular o valor numérico. E o que é simplificar? Simplificar uma expressão algébrica é o mesmo que escrever uma expressão equivalente, porém mais simples. Tá? Então, você pega uma expressão enorme aqui, ó, x mais 3 vezes x mais 1 menos 1, pega tudo isso, simplifica e ela vira 4x mais 2. Faz as distributivas, reduz os termos semelhantes, x com x, número com número, e você vai chegar a uma expressão equivalente, só que na forma simplificada. Ok? Então, isso são expressões. Quando for expressão, você tem que dar o valor de x para calcular o valor numérico. Continuando, leia o problema a seguir. Durante o planejamento de uma viagem, Thalita verificou que gastaria R$ 170 com as passagens de ida e volta e 65 por dia de hospedagem na pousada que escolheu. A. Qual seria o valor gasto por Thalita com passagem e hospedagens caso ela ficasse na pousada por 4 dias? E se ela ficasse hospedada por 5 dias, quanto pagaria? E aí, você vai ter agora uma outra maneira de se calcular. Ó. Para responder às perguntas propostas no problema, vamos indicar o valor V. Ela quer saber qual é o valor que ela vai pagar. Em 4 dias, o valor substitui o 4 no lugar da hospedagem, R$ 430. Quando substituiu 5, R$ 495. Quando ela queria saber o valor, a gente calculou e virou uma formulinha. Ó. Note que esses cálculos podem ser generalizados, pois ambos apresentam o valor gasto com passagem, 170, adicionados ao valor da diária da pousada, 65, e multiplicado pela quantidade de dias de hospedagem. Então, podemos escrever a seguinte fórmula. Valor é igual
170 mais 65 vezes dia. V de valor, D de dia. Você cria uma fórmula que você pode saber qualquer um dos valores que ela vai pagar, sabendo a quantidade de dia. Mas olha o interessante. Sabendo que ao viajar, Thalita gastou 625 com passagens e hospedagem, quantos dias ela ficou hospedada? Olha o contrário. Agora eu sei que ela gastou 625. Coloco 625 no lugar de valor. E agora é saber quantos dias. Quando acontece isso, olha o que vai virar isso. Quando agora vai ter. Para responder essa pergunta, podemos usar a fórmula obtida anteriormente, substituindo V por 625 e efetuando os cálculos. Quando eu substituir, ficou 625 é igual 170 mais 65D. Nesse ponto, isso aqui virou uma equação. Tá? Por que uma equação? Porque tem uma variável D, que na verdade vai mudar o nome para incógnita, e tem uma igualdade. Eu tenho uma expressão, só que agora eu tenho uma igualdade do outro lado. Então, em vez de ser uma expressão, vira uma equação. Ok? Isolando a letra D, passo 170 como menos, né? Ele é mais. Do lado direito, ele vai para o lado esquerdo como menos. Fica 65D. O D está multiplicando, né? O 65. Então, o contrário é passar o 65 dividindo. Você descobre que ela ficou 7 dias. Então, portanto, Thalita ficou hospedada 7 dias. Denomina-se equação uma igualdade no qual aparece uma ou mais letras, chamadas de incógnitas. Então, a letrinha D agora era a nossa incógnita. Quantos dias? É o que eu quero saber. A incógnita é o valor desconhecido, que representa números desconhecidos. Em uma equação, cada lado da igualdade é chamado membro. Olha uma outra equação. 5x menos 7 é igual a 3y. Aqui tem duas incógnitas, a gente não vai resolver. É só um exemplo de o que é uma equação. Resolver uma equação é determinar os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, obter a solução ou a raiz da equação. É o que a gente já vinha fazendo nos exercícios de geometria, né? Naqueles de cálculo dos ângulos, cálculo do número de diagonais. Então, a gente já estava resolvendo equações, só que agora a gente vai ver isso efetivamente como conteúdo. Tem alguns exemplos aqui na próxima página. Página acho que é 105, né? Então, exemplo de equação. X dividido por 2 menos 12 é igual a 2. Eu quero saber o valor de x. Pego o menos 12, manda ele para o outro lado como mais 12. O 2 que está dividindo passa multiplicando. 12 mais 2 dá 14. Depois multiplicado por 2, 14 vezes 2, 28. Portanto, a solução da equação é x igual a 28. Invertendo a ordem dos membros de uma equação, a igualdade se mantém, ok? Então, pessoal, você pode inverter o lado da igualdade que vai ficar igual. E x é igual a 28, ou 28 é igual a x. Outra aqui, com outra letrinha, 3y. Não tem problema não, xy é o mesmo jeito. Nesse caso, ó, eu vou pegar o 7y e passar para cá como menos. Vai ficar 3y menos 7y, que vai dar menos 4y. É igual a 10. O menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Fica 10 dividido por menos 4. Y igual a menos 5 meios. Ele simplificou. Ia dar menos 10 quartos. Dividiu por 2 em cima e embaixo, deu menos 5 meios. Portanto, a solução da equação, y igual a menos 5 meios. Isso é uma revisão, né? Uma matéria que a gente já viu de equação de primeiro grau. Ok? Depois tem as atividades aqui da página 105, 106, 107. Tem algumas atividades nas próximas páginas aqui sobre expressões e equações, tá? Então, não vou entrar na parte de polinômio da matéria hoje, que seria a próxima parte, tá? Ó,
Polinômios, a gente deixa para uma próxima aula. Então, essa aula a gente vai falar sobre equação, expressão numérica e valor numérico, que é uma revisão da matéria que a gente já viu no 7º ano. E aí, depois de assistir essa videoaula, vocês podem fazer os exercícios aí da página 105, 106, 107 e acho que 108. A gente só vai ver a correção desses exercícios na próxima semana, tá? Então, façam com calma para a correção que a gente vai fazer na próxima semana desses exercícios, ok? A aula de hoje vai falar sobre isso. Eu vou postar quais são os exercícios que são para fazer, vai estar tudo direitinho lá postado. Esse vídeo dura 20 minutos, a nossa aula dura 50, então logo depois do vídeo vocês podem tentar fazer os exercícios. Eu vou estar online no Meet, para tirar dúvida, vai estar postado junto com o vídeo lá, o link do Meet para quem quiser tirar dúvidas sobre a matéria. Eu vou estar online. E hoje é isso, tá? Então, bons estudos, assistam o vídeo, façam os exercícios e até a próxima aula.